Olha só, Maria é ou não é a mãe de Deus? Você que é católico, fica nesse vídeo. Eu estou com a minha Bíblia católica aqui. Pegue a tua Bíblia lá. Vamos ver nesse estudo bíblico se Maria, ela é ou não é a mãe de Deus. O que a Bíblia católica fala, o que esse estudo bíblico traz para nós. Se você quer entender tudo sobre essa questão, se Maria realmente ela é mãe de Deus ou ela é só mãe de Jesus homem. Vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Então, Maria é ou não é a mãe de Deus? Vamos ver um estudo profundo, histórico, teológico, bíblico. Estou com a minha Bíblia católica aqui, ó. Se você ainda não tem, vamos ver na Bíblia católica o que a Bíblia diz. E vamos ver também o termo mãe de Deus na enciclopédia, nesse volume aqui grande, da enciclopédia, olha só, histórico, teológica da igreja cristã. Vamos ver o termo mãe de Deus para nós entrarmos no estudo aprofundado do termo. Então redobre a sua atenção aí. Vamos ver o que é mãe de Deus. Antes de entrar no estudo, vamos ver esse tópico na enciclopédia histórico-teológico da igreja cristã, uma enciclopédia respeitada com muitos renomados teólogos, tratando de vários temas. Este aqui é o tema Mãe de Deus. Este título ele foi concedido a Maria, mãe de Jesus, no concílio de Éfeso, em 431. Um bispo chamado Nestório, primeiramente presbítero em Antioquia e depois promovido a patriarca de Constantinopla, mas deposto pelo concílio, ele achara difícil aceitar que a criança nascida de Maria era Deus, e sua dificuldade expressou-se em sua recusa em descrever Maria como mãe de Deus, conforme era comumente chamada. Para enfatizar a divindade de Cristo, o concílio decretou que o título podia ser corretamente dado a Maria, porque aquele que nela foi concebido foi o Espírito Santo e foi pelo Espírito Santo e, portanto, era Deus desde o momento da sua concepção. Preste bem atenção. Infelizmente, o termo não demorou para ser considerado uma expressão de exaltação de Maria por alguns católicos. Já no século VI, falsas ideias a respeito de Maria, originalmente elaborada pelos gnósticos e também por uma seita conhecida como coliridianos, foram retomadas pela própria igreja. Abriu-se o caminho então a partir daí para a adoração a Maria, e que desde então até nos dias de hoje tem crescido muito, especialmente na igreja católica romana. Preste bem atenção, não é bíblico, não é apostólico, viu? Não é dos apóstolos, não vem de Jesus. Esse termo ele aconteceu a partir do concílio de Éfeso, que data de 431, quase 500 anos depois. Então preste bem atenção. No Novo Testamento, Maria é frequentemente referida como mãe de Jesus. No Novo Testamento, o Novo Testamento chama ela mãe de Jesus, nunca chama mãe de Deus, como está lá, por um exemplo, no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Ela recebeu uma graça especial da parte de Deus para lhes executar um serviço singular. Neste aspecto, ela é única em toda a humanidade e é considerada bendita por todas as gerações. Mas as Escrituras guardam silêncio quanto a alguma condição especial de Maria como pessoa. O título Mãe de Deus, que é o que a gente vai tratar nesse estudo, sobre o título Theotokos, do grego, portanto, deve ser usado com cautela no tocante às suas implicações para Maria, embora a teologia evangélica reconheça que é apropriado quando é empregado, como em Éfeso, para declarar a verdadeira divindade de Cristo, mesmo na sua vinda encarnada. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Redobre a sua atenção, que é o que a gente vai ver neste estudo teológico, esse estudo crítico. E para isso, é com profundo respeito pela fé cristã e pela figura bíblica de Maria, a mãe de Jesus, que
abordaremos este tema complexo e historicamente significativo. Este estudo tem como objetivo analisar, à luz das Escrituras, em especial aqui na própria Bíblia Católica, e da história teológica, a origem e o desenvolvimento e as implicações do termo Theotokos, que é Mãe de Deus, central no Concílio de Éfeso, que data de 431 depois de Cristo, como eu acabei de falar. A abordagem será expositiva, crítica e sistemática, fundamentada numa análise exegética de passagens bíblicas chave. Para isso, vamos adentrar. Peço a tua atenção, a tua paciência, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vamos ver o estudo crítico histórico sobre o termo Maria, Mãe de Deus. A introdução na primeira parte é a seguinte: definindo a questão doutrinária. O termo Maria, Mãe de Deus, do grego Theotokos, é um dos pilares da Mariologia. Eu ainda vou trazer aqui um vídeo sobre Mariologia, vamos ver, da Mariologia Católica Ortodoxa. Dogmaticamente, ela não significa que Maria seja a origem da divindade eterna de Deus, mas que a pessoa que ela concebeu e deu à luz em sua humanidade era, de fato, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. A crítica protestante histórica, no entanto, argumenta que este título, embora destinado a proteger uma verdade cristológica, que é a divindade de Cristo, ela extrapola o testemunho bíblico direto, podendo levar a equívocos teológicos e a uma elevação de Maria a uma posição que a Escritura não confere a ela. Este estudo examinará essa tensão e essa exaltação que esse termo traz a ela pelos devotos católicos. Segundo, vamos ver a análise histórica e teológica, o Concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo, o contexto histórico e os autores. Neste ponto, vamos ver o cenário. O século V foi marcado por intensos debates cristológicos sobre a natureza de Jesus Cristo. A questão central era a relação entre a sua humanidade e a sua divindade. Nestório e a sua influência. Qual era a influência deste homem, Nestório? Vamos ver. Nestório, patriarca de Constantinopla, em 428 a 431 depois de Cristo, era um pregador eloquente, preocupado em salvaguardar a integridade das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Ele começou a criticar o uso do termo Theotokos, do grego. O seu principal argumento era que Maria, sendo humana, só poderia ser mãe da natureza humana de Jesus, Christokos, mãe de Cristo, e não de sua natureza divina, eterna e incriada. A posição de Cirilo de Alexandria. Vamos ver o que é que o Cirilo de Alexandria falou nesse tempo. Cirilo, patriarca de Alexandria, viu na posição de Nestório um perigo para a unidade da pessoa de Cristo. Ele argumentou que, embora Maria não tenha criado a natureza divina, ela deu à luz a uma pessoa, e essa pessoa era o próprio Verbo de Deus encarnado. Negar que Maria Theotokos era, para Cirilo, negar que o menino Jesus era verdadeiramente Deus. Isso foi a parte A. A parte B traz o tema: o concílio e suas decisões. Com base nisso, quais decisões o concílio tomou? Vamos ver. O concílio de Éfeso, convocado pelo imperador Teodósio II, foi um evento conturbado. Apoiadores de Cirilo chegaram e iniciaram o concílio antes da delegação nestoriana. Sob a liderança de Cirilo, o concílio ordenou, na verdade condenou, não é ordenou, é condenou Nestório, e dogmatizou o termo Theotokos como ortodoxo. Aí está, preste atenção aonde tudo se iniciou, essa questão de chamar Maria, de definir isso ortodoxamente como Maria, Mãe de Deus, como uma doutrina católica. Preste bem atenção. A população de Éfeso, cidade tradicionalmente dedicada à veneração de uma deusa mãe, Ártemis, recebeu a decisão com grande júbilo, o que contribuiu para a rápida popularização do título, porque ali já havia um ramo idolátrico. Parte C. A análise crítica do processo. Primeiro, a intenção versus implicação. A intenção cristológica do título é defensável,
proteger a união hipostática, ou seja, que significa as duas naturezas em uma única pessoa. No entanto, o contexto histórico sugere que a decisão foi também política. A rivalidade entre as sedes de Alexandria e Constantinopla é influenciada pela piedade popular. Segundo, o problema da linguagem. Qual foi o problema da linguagem? O termo, embora técnico, é potencialmente enganoso para os fiéis leigos. Ele pode criar a impressão de que Maria é uma mãe da Trindade, ou que possui um poder sobre a divindade. Conceitos estranhos à Bíblia. É assim que muitos que não têm o conhecimento pensam que é. Por isso que devotam a ela todo esse prestígio, toda essa honraria, toda essa homenagem, porque devido a esta linguagem técnica não sabem distinguir e aplicam a ela essa devoção mariana, como ela sendo mãe de Deus. Terceiro ponto, deslocamento do foco. A controvérsia que começou centrada em Cristo, quem é Jesus, rapidamente deslocou o foco para Maria, o que ela é. Este deslocamento seria intensificado nos séculos seguintes. Terceiro ponto, exposição bíblica exaustiva e sistemática dessa questão, desse problema, dessa problemática ortodoxa, teológica. Aqui analisaremos as passagens fundamentais relacionadas a Maria, utilizando diversas traduções para demonstrar a consistência do testemunho bíblico a respeito dessa questão. A Maria no Evangelho de Lucas, ela é a serva do Senhor. Primeiro, vamos ver a anunciação a Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Você pode estar vendo aí na tua Bíblia. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, diz assim: eis que conceberás e dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. O Espírito Santo virá sobre ele, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Não diz que será chamado Filho de Maria, diz que será chamado Filho de Deus. Então não é filho de Maria, é Filho de Deus, no versículo 31 ao 35. A análise é o seguinte: o anjo Gabriel não saúda como mãe de Deus, mas como cheia de graça. Ele nunca chama ela mãe de Deus, ele chama ela cheia de graça. O título conferido ao filho é Filho de Deus. A concepção é atribuída à ação sobrenatural do Espírito Santo, não é nem da própria Maria. Maria, ela se identifica como serva do Senhor no versículo 38. Em nenhum momento ela se posiciona como mãe de Deus, mas como serva do Senhor. Um termo de submissão e humildade, não de exaltação, como é feito pelos católicos. Segundo, o Magnificat. Ainda vou trazer um vídeo especial somente sobre o Magnificat. Lucas capítulo 1, verso 46 ao 55. Na Bíblia Católica, a edição pastoral diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em nenhum momento ela se exalta. Então a gente percebe que foi no concílio que houve todo esse problema aí, e essa honraria veio muito tempo depois. Então preste bem atenção. A Bíblia da CNBB, que é essa Bíblia aqui, que eu tenho aqui católica, ela diz assim: minha alma glorifica ao Senhor, pois olhou para a humildade de sua serva. Todo o tempo ela se colocando como serva, nunca como senhora. Ela é serva. Preste bem atenção. A análise é o seguinte: Maria, em seu cântico, não exalta a si mesma, ela glorifica a Deus, a quem chama de seu Salvador, conhecendo sua própria necessidade de salvação. Então ela se põe como um ser humano, apesar de ser honrada com todo esse acontecimento, mas ela se reconhece como um ser humano que precisa de salvação. Ela chama de meu Salvador, reconhecendo sua própria necessidade de salvação. Ela reitera sua condição de serva, um contraste marcante com os títulos posteriores que é dado para ela como rainha do céu, que é um título profano, é um título pagão, é um título idolátrico e até mesmo espiritualizado pelas trevas. Parte 3.
a visita de Jezabel, Lucas capítulo 1, verso 39 a 45. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito conceituada, católica, diz assim: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendito, olha só, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe, olha só, a mãe do meu Senhor me visite? Nos versículos 42 ao 43. A análise é o seguinte: a expressão mãe do meu Salvador é a mais próxima de um título elevado no texto lucano. No contexto judaico do século I, Senhor, que vem da palavra Kyrios, grega, podia ser um título de respeito para um mestre ou uma figura importante. No contexto do Evangelho de Lucas, aplica-se plenamente a Jesus como Messias e Senhor. No entanto, o foco de Isabel continua sendo a bênção sobre Jesus. Bendito o fruto, olha só, bendito o fruto. E a fé de Maria, não uma definição ontológica sobre a própria Maria. Parte B. Maria no Evangelho de João e nos Atos dos Apóstolos. Primeiro, as bodas de Canaã. Está lá no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 a 11. A Bíblia da CNBB, essa Bíblia católica que eu tenho aqui, ela diz: Jesus lhe respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. No versículo 4. A análise é o seguinte: Jesus trata Maria com um distanciamento formal, mulher, redirecionando o foco do relacionamento físico-familiar para a sua missão messiânica. Minha hora, ele fala. A narrativa demonstra que a autoridade final, ela é de Jesus e não de Maria. Entenda que quando Jesus ele interfere ela naquilo que ela está fazendo, ele está tirando ela de rota e ele está se posicionando. Ele tem uma missão. Ele tem uma missão. Então preste muito bem atenção, e ele deixa isso bem claro, que a missão não é de Maria, a missão é dele. Segundo, aos pés da cruz, no Evangelho de João, capítulo 19, verso 25 a 27, na Bíblia, a edição pastoral, que é uma Bíblia católica muito conceituada também, tem uma capa azul com os gráficos, pode ser amarelo ou com outras cores, diz assim: Jesus então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. A análise é o seguinte: novamente o termo mulher é usado. Jesus, no auge da sua obra redentora, confia a Maria ao discípulo amado, desenvolvendo formalmente os laços familiares terrestres e entregando-a na nova família da fé. Terceiro, no cenáculo, em Atos capítulo 1, verso 14, a Bíblia de Jerusalém diz assim: todos eles perseveravam unânimes na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. Olha só, Maria, a mãe de Jesus, não é a mãe de Deus, Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A análise é o seguinte: no início, no princípio da igreja, Maria está presente, mas é descrita como uma entre outros crentes, perseverando em oração. Ela não tem uma função de liderança, não, nem de intermediária, nem ensino ou governo. Ela é a mãe de Jesus, uma descrição factual e honorífica, mas não litúrgica ou dogmática como é na crença católica. Parte C. As epístolas paulinas, o silêncio eloquente. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5, diz assim: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Fala a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica. A análise é o seguinte: Paulo, escrevendo por volta de 48 a 55 depois de Cristo, oferece um dos primeiros credos cristológicos. Ele não identifica a mulher, referindo-se a Maria apenas como seu papel biológico no plano da encarnação. A ênfase está exclusivamente na ação de Deus enviando o seu filho. Olha só, vamos ver a parte 4, síntese e refutação à luz da Bíblia e da história. Primeiro, a falta de base bíblica direta é o que a gente vai ver aqui. Em nenhum lugar das Escrituras Maria é chamada mãe de Deus, em nenhum lugar. Os textos apresentados em Lucas capítulo 1, verso 43, principalmente, são interpretados à luz da doutrina posterior, mas não
não a ensinam de forma explícita. A construção do termo é dedutiva. Se Jesus é Deus e Maria é sua mãe, logo, e não indutiva, a partir de uma declaração bíblica clara. Segundo, o foco correto da fé. A narrativa bíblica consistentemente apresenta Maria como, primeiro, a serva do Senhor. Segundo, a mãe humana de Jesus, o Messias. Terceiro, uma crente que necessita de um Salvador. E quarto, uma mulher abençoada por causa do fruto do seu ventre, não inerentemente por sua própria pessoa, como é na tradição católica. O título Theotokos, ao levar Maria a um patamar ontológico único, corre o risco de ofuscar sua humanidade e seu exemplo de fé humilde, pois é isso que faz a crença católica. Ele exalta Maria a tal ponto de ela ser conferida ou entendida ou recebida como honrada como uma divindade, o que a Bíblia não apoia. Terceiro, a trajetória histórica do dogma. O Concílio de Éfeso ele representou um ponto de inflexão. A partir dali, a veneração a Maria cresceu exponencialmente, muitas vezes assimilando atributos e funções como intercessora, onipotente, que a Bíblia reserva exclusivamente a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, como está em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Quarto, a questão da mediação. A doutrina da maternidade divina tornou-se o fundamento para outras doutrinas marianas, como a mediação universal de todas as graças e intercessão necessária. A Bíblia, no entanto, é clara: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, como está em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5, na Bíblia Católica, Bíblia de Jerusalém. A parte 5 e conclusão deste vídeo, deste conteúdo. O termo Theotokos surgiu em um contexto histórico-teológico específico com o objetivo louvável de defender a divindade de Cristo contra leituras que fragmentavam sua pessoa. No entanto, olha só, a análise bíblica minuciosa e sistemática demonstra que este título não é uma categoria bíblica, mas uma construção teológica pós-apostólica atribuída a Maria. A exaltação de Maria como mãe de Deus, embora possa ser explicada em termos técnicos de ortodoxia cristológica, abriu a porta para um desenvolvimento doutrinário que, aos olhos da teologia protestante reformada histórica, desequilibra o ensino bíblico. A Escritura, em suas várias traduções, pinta um quadro coerente e poderoso de Maria, a mulher humilde, abençoada e fiel, que foi um instrumento escolhido para a encarnação, mas que permanece como um exemplo de servo que aponta sempre para a glória de seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o que no caso não é o que a crença idolátrica católica tem mantido diante da veneração e exaltação que é dada a essa Maria. O centro da fé cristã, conforme atestada pela Bíblia, permanece não na mãe, mas no Filho, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Como está em Romanos, está lá em Romanos esta frase linda, Romanos 9, versículo 5, da Bíblia Edição Pastoral, que é uma Bíblia católica. Então que Deus abençoe a tua vida. Leia a Bíblia, vai pela Bíblia, não vai pela tradição de homem, porque todos esses concílios, todas essas doutrinas aplicadas ao catolicismo, tudo vem posterior a Jesus, posterior aos apóstolos. Nunca se prenderam no que eles disseram, do que Jesus ensinou, no que os apóstolos deixaram, ou até mesmo os profetas. Então, se não vem da Bíblia, não está enraizada na Bíblia, se algo, sabe, que está fora da Bíblia, é para se ter cuidado, porque pode ser doutrina de homem ou inspiração de demônios para deturpar a fé cristã. Que Deus abençoe a tua vida. Fuja da idolatria. A idolatria é pecado e a Bíblia diz que ficarão de fora, entre muitos outros tipos de pecado, os idólatras. E que Deus abençoe a tua vida. Jesus te ama, tem planos para a tua vida. Jesus está voltando. Fica com Deus. Até a próxima.